Meus irmãos, nós vamos hoje, como foi anunciado, vamos interromper a nossa série de mensagens de 1 Coríntios, que já está no final da carta. Vamos dar uma parada e vamos hoje dar início a uma série excepcional sobre a reforma protestante. E nós, a partir de hoje, iniciaremos então uma série de 6 ministrações que vai tratar sobre este assunto que é tão importante para a igreja, importante para as nossas vidas, para que possamos compreender o que de fato aconteceu dentro deste bojo de acontecimentos importantes, né, que surgiu no século XVI. E exatamente a nossa igreja, nossa doutrina, nossa denominação, ela se encontra então envolvida com a teologia da reforma protestante, né, que foi um palco de muitas coisas que Deus interviu para que nós pudéssemos ser conduzidos de forma correta e bíblica, né, diante de tudo aquilo que nós fazemos como prática de vida cristã. Observe, irmãos, que nós queremos ainda relembrar os irmãos, né, que está conosco aqui o pastor Vando e a sua esposa, né, a nossa irmã Xanda. Pastor Vando tem sido alvo de nossas orações, né, em todos os momentos que nós nos juntamos para orar, né, orando pela vida deles que estão lá em Imaculada, ali plantando uma igreja, né, isso de forma bem clara. E Deus tem sido bondoso, né, para com a vida deles e com o trabalho que eles estão fazendo. Nós reconhecemos o ministério do pastor Vando como um ministério guerreiro, né, de muita força. Isso é muito bom, maravilhoso, e que este casal seja ricamente abençoado. No final eu vou chamá-lo aqui para lhe dar uma saudação à igreja, né? E se der tudo certo, se Xanda quiser cantar, tá bom? Ou deixar aqui também uma palavra para a igreja, né? Estarão com oportunidade após a mensagem. Queridos, para isso então nós nos propomos, queridos, a compartilhar com vocês hoje, não uma mensagem como nós sempre fazemos, né? Expondo um texto, porque eu preciso trazer nesta ministração introdutória a elucidação, os fatos que aconteceram, historicamente falando, para que nós possamos entender o porquê da reforma protestante. E nós podemos observar, queridos, que no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali a história da igreja, né? Ali é o início da igreja contada no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Atos, por ocasião, está sendo ministrado nas nossas manhãs aqui, de madrugadas de oração, né? Nós temos feito toda a exposição deste livro ao longo dos nossos encontros da madrugada, né? Parte por parte. E como tem sido valioso podermos alcançar, né, o conteúdo daquilo que aconteceu nos primeiros passos da igreja. Então podemos ver, irmãos, que do capítulo 1 até o capítulo 7, nós encontraremos ali toda a narrativa de que o Evangelho estava com sua força, né, de amplitude, mas apenas em Jerusalém. Podemos observar claramente que o Evangelho estava restrito ali. Por isso, então, logo surgiu uma perseguição, e esta perseguição veio como um vento que espalha, e muitos cristãos saíram de Jerusalém. E nós sabemos que esta perseguição, ela é um instrumento de Deus para que as pessoas saiam de onde estão para ir para outros lugares pregar o Evangelho, levar a palavra onde vão viver, onde vão morar. No capítulo 8, irmãos, então o Evangelho ele ultrapassa as fronteiras de Jerusalém, chegando a Samaria, quando então no capítulo 9 encontramos a conversão de Paulo no caminho para Damasco. Então há de fato um contexto gentílico, onde então o Evangelho alcança a vida de Paulo neste contexto. Depois tem a conversão de Cornélio, que é também alguém da sua linhagem gentílica em Cesareia. Há de fato a conversão deste homem gentílico, uma prova incontestável de que a graça salvadora de Deus estava se expandindo, agora alcançando não apenas os judeus, mas agora o povo gentil. Observe, irmãos, que do capítulo 11 ao capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho então chega a Antioquia, da Síria. É a terceira cidade mais potente do mundo daquela época, e ali o Evangelho começa então a criar raízes naquela cidade, naquela região. E a partir do capítulo 13,
até o final do livro, nós vamos encontrar as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, Paulo foi esse instrumento de Deus que viajou muito, plantando igrejas, alcançando corações com a palavra de Deus, pregando o evangelho, e isto é algo extraordinário. Nós podemos ver cada detalhe. De fato, irmãos, Paulo enfrentou muitas prisões, né? Havia de fato uma intenção em seu coração de alcançar agora as fronteiras da Europa. Os comentaristas acham e compreendem que de fato ele deve ter ido sim à Espanha pregar o evangelho, e ele foi depois levado prisioneiro para Roma, onde foi então julgado, e ele escolheu ser julgado em Roma e não em Jerusalém por conta da sua cidadania romana, que ele tinha direito disso. Ficou 2 anos ali preso em Cesareia, e depois, irmãos, nós podemos ver mais uma vez o plano de Deus na vida do apóstolo Paulo, em mantê-lo preso tanto tempo em um único local, que isto foi de fato um instrumento nas mãos de Deus para que ele pudesse pregar para 16 mil pessoas que faziam parte da segurança real do Império Romano, que foram uma equipe de soldados, né, que compreendem a quantidade de 16 mil soldados que ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para estes homens. Então, toda a guarda, né, do Império Romano foi alcançada pela pregação do evangelho, no sentido de ouvir as escrituras, ouvir a palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo, o prisioneiro. No capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, então, irmãos, é solto naquela ocasião, e ele parte para a sua última viagem missionária, a 4ª viagem missionária, quando de fato ele enfrenta muitas dificuldades de naufrágio, de estar em uma ilha, e muitas coisas aconteceram, mas ele sempre tinha este traço de sua personalidade de encorajar, preparar pessoas para que pudessem cuidar das igrejas. E podemos destacar aqui o que ele fez na vida de Timóteo e na vida de Tito. Ele deixou então Timóteo na igreja de Éfeso, sendo pastor daquela igreja, ainda jovem, e Tito também na igreja de Creta. Observe, irmãos, que enquanto essas coisas missionárias estavam acontecendo por meio do apóstolo Paulo, aconteceu então no dia 18 de julho de 64 depois de Cristo, o ano 64, o incêndio de Roma, quando o imperador mesmo incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. Isto ele fez para que houvesse um motivo de poder massacrar os cristãos que viviam ali. Observe, irmãos, que quando isso de fato acontece, 2 anos depois, acontece a guerra contra os judeus, não é? E mais 2 anos depois, o imperador Nero se suicida, e mais 2 anos depois, no ano 70, o imperador Vespasiano, ele inaugura o Coliseu de Roma, que é um monumento histórico. Nós certamente já vimos, né, por fotos na internet, a foto do Coliseu de Roma, onde ali houve, na época da inauguração, 100 dias de festa, onde aproximadamente 10 mil cristãos perderam suas vidas sendo jogados na arena para que os leões, os touros, os cachorros, né, os cães, pudessem então massacrar famílias inteiras, né? Então há um relato histórico, não bíblico, mas que conta detalhes sobre este massacre aos cristãos. E diz a história que famílias inteiras eram trazidas, que não queriam negar a Jesus, mas sustentavam a sua fé em Cristo. Então eles matavam animais, enrolavam os corpos com as peles dos animais e jogavam na arena e soltava cachorros selvagens para poder morder os cristãos. E ali os leões eram soltos e touros eram soltos para pisotear os cristãos. E ali crianças, adolescentes, jovens, os pais, famílias inteiras foram dizimados naquela ocasião festiva do Império Romano. Observe, irmãos, que o sangue então dos mártires que ali foi derramado, não é? Existe uma frase muito importante que fala que enquanto os cristãos morriam, a igreja ainda mais crescia, era como sementes jogadas na terra, e que a igreja que estava sendo ali vilipendiada, massacrada,
a igreja, então, por estes acontecimentos, havia um crescimento muito maior da igreja em muitas partes do mundo inteiro. Observe, irmãos, que após tudo isso ter acontecido, no ano 81, ou seja, 11 anos depois da inauguração do Coliseu de Roma, o imperador Domiciano, ele então mandou João, o apóstolo João, para a ilha de Patmos. Esse relato nós temos na Bíblia, né? A ida do apóstolo João para a ilha de Patmos, onde ali ele fecha o cânon bíblico, recebendo a revelação do livro do Apocalipse, que são os últimos acontecimentos. Nós sabemos muito bem disso. Ali era um exílio político, né? E lá o cânon é encerrado pelo apóstolo João. E aí, meus irmãos, no Império Romano, mais perseguições aconteceram durante muito tempo nas mãos de alguns imperadores que vieram depois do imperador Vespasiano. E aí, Marco Aurélio foi um dos imperadores que massacrou muitos cristãos, o Séptimo Severo, o Décio e também o Dioclécio, o imperador Dioclécio. Observe, irmãos, que no século IV, então Deus age na história e levanta então o imperador Constantino. Este imperador, ele teve um sonho um dia antes de ter uma batalha, uma guerra, dele ir para uma guerra. E no sonho à noite, Deus então mostra para ele uma imagem de uma cruz e também uma mensagem que dizia: com este sinal você vencerá a batalha. Então o entendimento dele era que aquela cruz era a cruz de Cristo, era o símbolo, né, da morte de Jesus, que era também o símbolo dos cristãos que o Império Romano tanto perseguia. Então, diante disso, ele faz o Edito de Milão, um documento estabelecendo agora a igreja cristã, a igreja perseguida, como agora a igreja oficial, a religião oficial do Império Romano. E, meus irmãos, nós podíamos aqui concluir que isto foi maravilhoso, não é? Quando a gente observa agora que o Império Romano agora decretando o cristianismo como a religião oficial, não haverá mais nenhum problema, não haverá mais perseguição. De fato, isto aconteceu. De fato, a igreja passou um tempo agora sem ter sangue derramado, porque agora a igreja era vista pelo povo de Roma com bons olhos. Agora tem um decreto que agora o Estado está do lado agora da igreja. E muito pelo contrário, agora o povo poderia usufruir agora de templos, das benesses recebidas pelo imperador, e isto era maravilhoso. A grossos olhos, a uma visão mais generalista. Mas observe, irmãos, que houve um lado ruim deste ato do imperador Constantino. Houve uma dificuldade muito importante, que isto deságua até nos nossos dias hoje, quando de fato as pessoas agora passaram a aderir à igreja não por conversão a Cristo Jesus. Agora as pessoas estavam vindo para a igreja porque agora tinha os aplausos do Estado. Agora tinha a atenção do Estado. O Estado agora estava suprindo as necessidades da igreja, estava agora pagando as despesas da igreja, estava agora dando todo o apoio logístico. Havia toda uma situação agora de comunhão da igreja com o Estado daquela época. E aí, meus irmãos, acontece que, qual o grande problema disso? É que agora as pessoas que vinham para a igreja e se intitulavam cristãs, vieram com as suas bagagens de paganismo, de incredulidade, pessoas que se diziam agora crentes em Cristo Jesus, mas trazia consigo o sincretismo, pessoas que eram de uma religião, de outra, e consideravam cristãos como tudo a mesma coisa. E agora a igreja passou a viver um momento difícil, um momento complexo das suas convicções. Agora os líderes da igreja passaram a enfrentar agora um obstáculo a mais, que não era agora o derramamento de sangue, mas era agora a dificuldade de poder agora ter uma igreja convertida pelo Evangelho. Um povo agora que adorava a Deus verdadeiramente e não por uma conveniência. E este era um problema que foi criado com essa decisão do Império Romano. E aí, meus irmãos, quando a verdade das Escrituras Sagradas deixa de ser a centralidade e o alvo a ser buscado e vivido, abre-se então uma porteira das disputas pessoais e políticas dentro da igreja. Foi exatamente o que aconteceu naquele tempo.
Começou então agora uma disputa entre 5 cidades para ser agora o palco do cristianismo e da igreja. E nesse tempo aqui, irmãos, não tinha ainda a divisão. Não tinha agora a igreja católica e a igreja dos crentes. Aqui era a igreja de Atos dos Apóstolos. Aqui era uma igreja única aqui. Né? Que o Estado então entra na história para poder então tentar buscar aqui um caminho de convergência, mas que na verdade este caminho foi a construção de um problema muito grande lá na frente. Observe, irmãos, Roma entrou na briga com Alexandria, com Constantinopla, com Antioquia da Síria, com a cidade de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, e foi uma disputa entre cidades, para decidir aqui quem ia ser a precursora então da igreja. E Roma foi vencedora nesta disputa. No ano 604 depois de Cristo, o imperador romano Focas, ele agora decide instituir o bispo de Roma, da igreja de Roma, chamado Gregório, como bispo universal da igreja. E aí, meus irmãos, o bispo de Roma, Gregório, ele recusou este título, porque ele disse: eu não sou digno, nem homem nenhum é digno de ser o bispo universal da igreja. Este título pertence apenas a Jesus Cristo, o nosso Redentor. E o imperador ficou contrariado com isso. Quando o bispo de Roma, ele disse ainda, Gregório I, ele disse: e qualquer um que assumir este posto, seja considerado anticristo. Isto está escrito em livros históricos da época. E aí, meus irmãos, o imperador Focas, insatisfeito, 3 anos depois, muda o bispo da igreja de Roma, coloca um outro bispo chamado Bonifácio III, que aceitou o cargo de bispo universal da igreja. E aí aconteceu aqui o primeiro papa da história, no ano 607 depois de Cristo. Observe, irmãos, que nesta época, para que houvesse uma validação deste título de papa da igreja, houve então a criação de um documento forjado na França, chamado Falsas Decretais de Isidoro. Se os irmãos quiserem depois consultar, no Google você vai encontrar este documento de forma muito clara, muito acessível. Este documento, então, forjado, inverídico, diante da história contada, teve a finalidade de poder apontar para o apóstolo Pedro, sendo ele o primeiro papa, e que o papa agora seria apenas a continuidade do papado. Então, isto foi um documento inventado, forjado, não é, para que houvesse então a validação da figura papal na igreja. E nós sabemos que este documento foi uma afirmação inverídica, segundo a história, né? Não condiz com a verdade dos fatos, onde o apóstolo Pedro jamais, nunquíssima, foi o primeiro papa da igreja. Essa afirmação, ela é inverídica. A partir daqui, irmãos, a igreja começou então a se distanciar na mão agora de um papa, de um bispo universal da igreja, né? A igreja que era a igreja de Atos dos Apóstolos. Aqui nós estamos contando a história que nos levou à reforma protestante. Observe, irmãos, que a partir daqui começou agora um distanciamento das escrituras sagradas. Houve agora um distanciamento da verdade do evangelho. Houve agora um distanciamento da prática simples do evangelho, da pregação muito pura do cristianismo, que aponta o Deus Trino, Jesus como o nosso Redentor. E agora começou a abrir as portas para tantas coisas que começou a acontecer na igreja. O culto aos mortos, as imagens de escultura, o purgatório, tudo isso foi criado depois desse Papa ter entrado. E as ideias, né, inovadas para a igreja, o confessionário, a transubstanciação, o culto a Maria, que não existia, o culto aos santos, a missa, né, as indulgências e tantas outras coisas que começou a adentrar dentro da igreja. E, meus irmãos,
de tal forma que começaram agora a duvidar sobre a pessoa de Cristo. Começaram agora a colocar em dúvida se Cristo era mesmo, se Jesus era mesmo homem, se Jesus era mesmo divino, se ele tinha realmente as duas naturezas, divina e humana. Começou agora um monte de questionamentos dentro da igreja, motivo pelo qual alguns concílios começaram a acontecer. E observe, irmãos, que o primeiro concílio foi o de Nicéia, no ano 325. Aconteceu então este concílio, e Atanásio, ele então derrubou a tese herética que havia se levantado quanto à divindade de Jesus, e ele foi um defensor ferrenho, e aconteceu que daquele concílio saiu de fato a convicção de que Jesus Cristo era divino. Anos depois, irmãos, aconteceu o concílio de Constantinopla, que havia agora a dificuldade se ele era humano, se ele era realmente uma pessoa, um ser humano nascido. E ali, enfaticamente, foi ali feita uma defesa, e de fato foi concluído de que Jesus, ele era de fato humano. Agora a dificuldade era se ele era divino e humano. Então o concílio de Calcedônia enfatizou então a pessoa divina humana de Jesus Cristo como sendo uma pessoa teantrópica de Cristo, ou seja, aquele que tem as duas naturezas, 100% Deus, 100% homem, que morreu na cruz, que ressuscitou e que está à destra do Pai. E aí, meus irmãos, aconteceu então um outro concílio, o concílio de Cartago, que nos traz consequências até hoje, dentro da igreja cristã, que é a figura de Pelágio. Não esqueçam deste nome, Pelágio. Este rapaz Pelágio, ele sustentava que o homem, hoje ele é como a situação em que Adão foi criado antes da queda. Ou seja, o homem, então, pela ideia de Pelágio, diz que a queda de Adão não atingiu o homem na sua essência, e o homem, então, ele é livre, ele pode escolher, ele pode, então, decidir, ele tem controle sobre a sua própria salvação. E isto é um problema muito grave. É um problema, pois há, de fato, um desmerecimento quanto a toda uma historicidade bíblica. E o Pelágio, existem muitas igrejas que são pelagianas, com doutrina pelagiana quanto à salvação, de que o homem é quem decide, o homem é que tem o poder de decisão se ele vai ser salvo ou não. E, meus irmãos, biblicamente nós não encontramos sustentação para isso. Essa história de dizer, Jesus está batendo na porta do seu coração, abra para ele entrar. Jesus não precisa pedir licença para o coração de ninguém que ele queira salvar. Amém, irmãos? É assim que nós precisamos crer, porque é assim que a palavra diz. Será que Paulo, ele aceitaria se converter ao Evangelho? De livre e espontânea vontade? Rapaz, sabe uma coisa? Eu estou cansado de perseguir os cristãos, então agora eu vou, sabe uma coisa? Eu vou virar a casaca aqui e vou agora deixar de perseguir a igreja para ser agora um servo do Senhor Jesus. Não é? Isso não existiu. Aqueles pelos quais o Senhor então se dispôs a buscar, não teve licença, não teve, eu estou chegando aqui, por favor. Não. Coloca logo o homem no chão, para ele poder entender que ele não é nada. Foi assim com Paulo, foi assim com tantos outros, foi assim com todos aqueles que o Senhor chamou até hoje. Então a ideia de Pelágio no ano 416, que sustentava essa ideia, não é? Houve de fato alguém que se levantou contrário a esta posição, que foi Agostinho de Hipona, da cidade de Hipona. Era de fato, irmãos, um líder da igreja, o último da patrística, né, dos pais da igreja, foi Agostinho de Hipona. Se converteu já na vida adulta, né? E ele era da liderança da igreja naquela época, e principalmente atraído pelas pregações de Santo Ambrósio. Ele fez uma defesa da soberania de Deus na salvação do homem, naquele concílio, o concílio de Cartago, denunciando que aquela ideia não era uma ideia bíblica. E aquele homem, irmãos, possuído pelo Espírito Santo,
Ele mostrou que a salvação, ela é um ato exclusivo de Deus, e é feito pela graça de Deus. O homem não escolhe Deus, ele jamais escolheria Deus, mas é Deus quem escolhe o homem e salva pela sua graça. E assim, irmãos, aconteceu o firmar dessas estacas profundas, desta teologia que aqui toma-se dois rumos: o rumo da soberania de Deus em salvar o homem, e o outro rumo de que o homem é quem decide se ele quer ir para o céu ou não, se ele vai ser salvo ou não. Observe, irmãos, que aí veio agora outros acontecimentos paralelos mediante a todos esses atos, né, da igreja. Do 5º século ao 15º século, houve então a Idade das Trevas, né, conhecido como a Idade Média, um período da escolástica, onde a filosofia, né, dos gregos tomou então alta e invadiu as universidades. E a igreja, irmãos, diante de tudo isso, foi se corrompendo, quando então surge um movimento no norte da Itália, conhecido como a Renascença, um movimento intelectual, né, oriundo então da filosofia dos gregos. E esta ideologia, né, essa ideia, o renascimento, a renascença, este movimento da história trouxe então pontos fundamentais para que nós pudéssemos ver como uma intervenção de Deus para a reforma protestante. Então essa renascença colocava o homem como alguém em patamar elevado, não é? Onde de fato agora o homem poderia criar as coisas e ter domínio sobre as coisas. Esse movimento intelectual, né, colocava o homem como centro. De fato isso é algo perigoso, mas que trouxe coisas importantes para a igreja, porque há algumas áreas, né, da vida que eram dominadas pela igreja, e aí a igreja perdeu o domínio sobre essas coisas, que era exatamente sobre a economia. A renascença tirou da igreja o poder sobre a economia, o poder sobre as artes, o poder sobre a ciência, o poder sobre a política e também sobre a religião. A renascença foi esse movimento mundial que tirou da igreja o poder dessas áreas, não é, que condizia com a vida do povo. E meus irmãos, em 1450, um outro acontecimento importante, surgiu agora a imprensa, que era justamente um meio pelo qual os escritos se espalhavam pelo mundo inteiro em papel, escrito. E Johannes Gutenberg, ele foi quem criou a imprensa. Então tudo isso foi acontecendo ao longo da caminhada da igreja. Deus estava preparando a igreja para esses momentos tão importantes, irmãos. E observe que Deus então começou a levantar homens convertidos dentro da igreja, para combater contra essas ideias heréticas e loucas que a igreja estava tomando como rumo. E como, meus irmãos, como isso foi importante. Observe que Jan Hus morreu queimado, mas ele era um cara convertido, ele era um dos da igreja, um dos líderes, que era defensor, né, das ideias de Agostinho de Hipona, de que a palavra de Deus é a palavra de Deus revelada e não que continha a palavra de Deus. A Bíblia, de fato, seria esse documento importante, né, de revelação de Deus para com a igreja. John Wycliffe foi perseguido por traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Ele morreu, né, ele foi morto, mas ele não conseguiu concluir. Mas os seus discípulos deram continuidade e concluíram a tradução da igreja para o inglês. Jerônimo também foi outro precursor, né, da reforma protestante, pois ele foi perseguido também e foi morto também. Então Deus foi levantando, irmãos, esses homens antes de Martinho Lutero. Esses homens foram levantados por Deus para combater a igreja, combater o ensinamento herético, o ensinamento distorcido quanto às escrituras sagradas, porque eles tinham acesso à Bíblia, o povo não tinha. Eles tinham acesso às escrituras, eles sabiam a verdade do que estava escrito. Até, irmãos, que um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele é um monge agostiniano porque é da linhagem de Agostinho nas suas ideias. Martinho Lutero então teve uma experiência com Deus, um homem religioso, um homem piedoso,
Diz a história que ele passou 2 anos se confessando todos os dias por pecados que ele não tinha nem cometido, porque ele tinha uma angústia em seu coração, a falta de paz, de que a salvação só poderia ser de fato completa pelas obras, por aquilo que ele fizesse, por aquilo que ele de fato vivia. E ele era aquele cara extremamente radical nas suas convicções. Martim Lutero, irmãos, vivia então pelas obras em busca de merecimento, entendendo que ele precisava merecer a salvação, até que ele leu um texto bíblico que está em Romanos capítulo 1, verso 27, que diz, verso 17, que diz: o justo viverá pela fé. Quando ele leu essa palavra, os seus olhos se abriram, os seus ouvidos se destamparam, seu entendimento foi agora umedecido por uma convicção extraordinária de Deus, de que de fato ele precisaria era de fé apenas, para que ele pudesse então alcançar ou ser alcançado pela graça salvadora de Jesus. Até, irmãos, que o rei Leão II, passando por dificuldades para concluir a construção da Basílica de São Pedro, muito conhecida historicamente, que é o centro do catolicismo, enviou então representantes por toda a Alemanha para vender indulgências e levantar dinheiro, vendendo perdão. Então os representantes da igreja católica naquele tempo estavam visitando agora as pessoas, dizendo: você quer o perdão por 5 anos, eu lhe dou aqui um documento assinado, você paga tanto e você vai agora poder ficar à vontade, que em 5 anos tudo que você fizer está perdoado. Começou a vender o perdão às pessoas. Quem tinha mais dinheiro comprava por 10 anos. Imagina, 10 anos fazendo o que quisesse, estava tudo pago. Pagou lá, está tudo beleza. E os mais ricos haviam pagamentos muito maiores que faziam com que eles pudessem pecar até o restante da vida, que já estava quitado, estava pago. Meus irmãos, Martim Lutero, então, ao saber de tudo isso, começou então a revolta profunda, de que nada disso havia base bíblica para acontecer, onde agora estavam se vendendo aí, por meio de indulgências, as coisas que são santas e eternas, e que são coisas que só Deus é quem faz, como por exemplo perdoar pecados. A igreja não pode vender perdão, não pode vender pedaços de lasca de madeira para dizer: olha, aqui é um pedaço da cruz de Cristo, viu? Custa tanto, e se você comprar, você vai ser abençoado na sua casa. Isso não existe biblicamente. Observe, irmãos, que de fato quando Martim Lutero então sabe de todas essas práticas erradas e equivocadas, juntamente com aqueles seus antecessores, defensores de que a igreja precisava de fato passar por uma revisão das suas convicções, ele então escolhe o dia 31 de outubro de 1517 para fixar na porta do castelo de Wittenberg, onde ele era pastor, onde ele era líder, 95 teses contra as práticas erradas da igreja. E isto ele fez propositalmente, porque no dia seguinte, que era o dia 1º de novembro, comemorava-se o dia de Todos os Santos. Então toda a população de todos os lugares estavam agora na celebração na igreja, e a porta da igreja era como o jornal da cidade. Todas as pessoas estavam ali lendo o que de fato Martim Lutero estava querendo dizer e ensinar. As acusações contra a igreja, convocando as pessoas para discutir esses assuntos, para mostrar, para trazer à tona a verdade. E meus irmãos, ali ele estava mostrando as vísceras da igreja para que as pessoas pudessem ver à luz da Escritura. E aí, meus irmãos, naquele dia, ele então sabia que o grande problema era de fato a ignorância das pessoas, de não poder ter acesso às Escrituras Sagradas na sua própria língua. De fato, ele tinha como um plano e objetivo a se cumprir, começar agora a escrever, traduzir as partes da Bíblia e distribuir por meio da imprensa, para que as pessoas pudessem pegar os textos bíblicos e ler
no idioma deles, para poder ter o conhecimento claro acerca da verdade da palavra. Como isso é importante, irmãos, como somos privilegiados. Nós hoje temos várias versões em português das Escrituras que nos ajudam a compreender o texto sagrado. Imagine o que éramos nós sermos agora aqui cristãos e ninguém saber o que tinha escrito na Bíblia, só uma pessoa ou só um grupo seleto que sabia da verdade e distorcia para poder enganar as pessoas. Hoje nós temos acesso às Escrituras no nosso idioma. Que maravilha, que bênção, que naquele tempo não tinha. E aí, irmãos, ele começou então a escrever folhetos, traduzindo partes da Bíblia, distribuindo por todo o canto, e ele foi chamado para isso. Por isso, ele foi chamado pela liderança da igreja, foi considerado herege, e foi dado a ele a oportunidade de voltar atrás, de recolher todos os papéis, tudo que ele estava fazendo, e desmanchar e voltar ao que era antes, e acabar com essas conversas. E ele pediu um dia para pensar, segundo a história, e ele, irmãos, sustentou as suas convicções e não voltou atrás. Ele sustentou aquilo que ele estava pregando. Martim Lutero, então, ao ser levado para a prisão, no caminho da prisão, ele foi preso por isso. No caminho da prisão, aconteceu algo extraordinário. Capangas encapuzados, enviados pelo príncipe Frederico do estado alemão de Saxônia, invadiu o caminho por onde o carro ia levando Martim Lutero. A carruagem parou, aqueles homens invadiram aquele ambiente, naquele momento, sequestraram Martim Lutero e levaram ele, e os soldados que levavam Martim Lutero não sabiam quem eram aquelas pessoas, não sabiam de onde eram. Desde que o príncipe Frederico, ele montou esse plano para preservar a vida de Martim Lutero, pois ele também não concordava com os erros da igreja e estava sabendo de tudo. E aí um homem poderoso sequestrou então Martim Lutero, levou ele então para o castelo de Habsburg, que era o castelo dele. Ninguém sabia o paradeiro de Martim Lutero. Martim Lutero se manteve ali guardado pelo tempo necessário que ele pudesse traduzir a Bíblia toda para o idioma alemão, para que a imprensa produzisse as Bíblias e agora fossem distribuídas em larga escala e todo mundo agora saber a verdade da Bíblia Sagrada. Irmãos, essa é uma história, queridos, extraordinária, um momento marcante de quando Deus ele quer intervir em algo, ele usa os meios que ele bem quiser, para que os propósitos dele sejam cumpridos, pois os seus propósitos jamais serão frustrados. Observe, irmãos, que aí depois de tudo isso, a reforma se expandiu. De fato, aqui é o ponto alto, quando de fato a Bíblia ela é distribuída por todos os lugares, mostrando então os erros teológicos cometidos pela a Igreja Romana e pelo Papa constituído. E meus irmãos, a reforma se expandiu pela pessoa de Zwinglio, na Suíça, depois de Calvino, que foi também pela cidade de Genebra, além de vários outros, abrangendo um período de 120 anos, o movimento da reforma protestante, do conserto da igreja, doutrinário, o rompimento, a ruptura agora com um grupo bíblico verdadeiro e que conhecia agora das Escrituras, e o grupo agora que seguiu com as suas loucuras e com as suas heresias. Durou então 120 anos, irmãos, de abrangência, e influenciou gerações até os nossos dias. A reforma protestante, queridos, foi o retorno da igreja às Escrituras, e isto mudaria muita coisa, porque no momento em que a igreja agora volta-se para a centralidade das Escrituras, muda agora a prática da fé, muda agora o ensinamento, a doutrina, muda agora a disciplina e os sacramentos, muda agora a ética cristã no viver do povo, da igreja. O culto a Deus passa a ter agora uma conotação bíblica e central na pessoa do Senhor Jesus e não em pessoas. E isto é muito importante quando isso acontece, quando isso aconteceu. A vida da igreja, irmãos, e dos cristãos
passa agora a encontrar um padrão bíblico, onde agora é as Escrituras que ocupam a centralidade da vida da igreja. E é por isso, irmãos, que nós caminhamos nesta vertente. É claro que a partir daqui muitas outras tradições surgiram, com seus problemas doutrinários que desconhecem pontos que são fundamentais à nossa caminhada, à nossa fé. Mas a nossa igreja, a nossa denominação, ela preserva então essa ideia desta reforma protestante, que traz para a centralidade da nossa vida e da igreja a palavra de Deus. Mas muitos ainda acham, não, mas aqui prega a palavra, mas não nos moldes conforme as Escrituras estão colocadas. Isto mexe, irmãos, com o nosso culto, isso mexe com a nossa vida, com o nosso ensino, com a criação dos filhos, isso mexe com a música que nós cantamos na igreja, que hoje se tenta tanto colocar o homem como centro, como aquele que vai receber a bênção, a vitória, e vai receber tantas outras coisas, que eleva a pessoa do homem às alturas, desconhecendo completamente aquilo que a palavra ela diz, que o centro é o Senhor Jesus, o centro é Ele. O Senhor Jesus é a figura que é pregada do início das Escrituras ao final, tudo aponta para a pessoa de Cristo. Não há espaço para a exaltação a homem nem a mulher nenhuma. Não existe, irmãos, espaço para exaltação, a não ser na pessoa de Cristo. Todo crente, irmãos, que compreende a ação de Deus na reforma protestante, naquilo que aconteceu, este crente adora ao Senhor com a sua mente, com o entendimento de um culto racional, de um culto que sabe o que está fazendo, na medida em que é uma resposta amorosa ao Deus, que abre diálogo com Ele, mediante a clareza e a simplicidade das Escrituras. Isto, irmãos, é uma linha tão fina. Quando nós não nos apropriamos, então, deste entendimento, daquilo que de fato historicamente aconteceu, nós podemos facilmente ser engolidos por qualquer outro sistema doutrinário que se diz evangélicos e que não tem nenhum comprometimento real e verdadeiro, que abre espaço para qualquer coisa no culto, um culto que pode inventar quais invenções que quem quiser colocar, cabe dentro do culto. Isso não pode, não cabe biblicamente para isso. Quando nós vamos, irmãos, ter uma caminhada compreendendo o que de fato, quem de fato é Deus, isto vai ter resultados na família, vai ter resultados no casamento. O que é que a Bíblia fala sobre família? O que é que a Bíblia fala sobre um padrão estabelecido por Deus para que nós possamos viver o que a palavra de Deus diz? Meus irmãos, precisamos levar isso muito a sério. Precisamos compreender, irmãos, o que a palavra de Deus diz. Ela é padrão para as nossas vidas, é a revelação de Deus para nós. Assim sendo, meus irmãos, eu gostaria de poder lembrar também que nós, ao olharmos para essa história, a teologia reformada, ela envolve, irmãos, piedade e conhecimento. Conhecimento e piedade. Precisamos de fato compreender, queridos, que a reforma protestante, ela foi erigida, ela foi levantada, erguida sobre 5 pilares doutrinários, conhecidos como 5 solas. Os 5 solas são 5 pontos que são centrais no entendimento da reforma protestante. E esta defesa levantada fala desses 5 pontos como sendo sola escritura, que será pregado domingo que vem, ou seja, somente a Escritura. No outro domingo vamos falar sobre sola gratia, ou seja, somente a graça. No outro domingo vamos falar sobre sola fide, somente a fé. No outro vamos falar sobre solos Christus, somente Cristo. E no último nós encerraremos com soli deo glória, somente glória somente a Deus. Assim, queridos, entendendo que a reforma protestante ela tem esse cunho de vida vivida nas Escrituras,
Eu queria ler com os irmãos o que Tiago disse no capítulo 1, verso 22. Vamos ler esse texto, irmãos, para que nós possamos entender a profundidade disso e como isso aqui, irmãos, está em falta nas nossas vidas. Esse é um verso que deve mexer com o nosso interior, que deve nos levar a estarmos preocupados com a nossa vida. Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago, ele diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece de como era a aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Observe, irmãos, estes versos aqui. Tiago faz um alerta importantíssimo, que nós que estamos aqui, irmãos, como cristãos, como servos do Senhor, que nos intitulamos assim, temos ouvido a palavra de Deus sendo pregada, ministrada, ensinada, exaustivamente, temos tido tantos acessos a conteúdos maravilhosos, verdadeiros, e parece que quando nós saímos daqui, irmãos, parece que esquecemos de tudo aquilo que nós temos aprendido da palavra. É como o próprio Tiago diz, é como estar de fato diante de um espelho, que eu olho para ele e me vejo, onde eu sou o centro daquela imagem ali. Quando eu saio, logo me esqueço como é que eu era, algum detalhe do meu rosto, eu não consigo compreender e fixar nada na minha memória. Então, conhecer as Escrituras e ser praticantes, irmãos, é um dever nosso. É um dever de todo crente. Nós precisamos entender, irmãos, que conhecer e não praticar é como ter um carro novo, bonito, perfeito e não ter o combustível para fazer ele andar. Não tem resultado, não tem um produto, não tem uma coisa que se veja, eita, mudou porque aprendeu. Não tem. E parece que vivemos, irmãos, nesta inércia. Vivemos hoje numa geração onde parece que a pregação da palavra, parece que as Escrituras sagradas não saltam mais aos nossos ouvidos. Os corações permanecem endurecidos, incrédulos, arraigados com o próprio eu, com a vivência daquilo que viveu lá atrás. Parece que vivemos agora num apagar de raciocínio, de memória, que é algo preocupante, onde práticas são vivenciadas de quem nós nunca esperávamos. Como pode? Alguém que conhece as Escrituras e parece que não há nenhum tipo de resquícios de efeito benéfico, santo. Não estou falando de perfeição, irmãos, mas eu estou falando de intenção do coração. Nós não vamos acertar 100%, mas vamos lutar para fazer o melhor que a gente pode. De poder de fato renunciar às coisas que Deus diz: meu filho, renuncie. É quando o Senhor diz a sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. E a gente: Senhor, mas eu dar mesmo? Não, eu vou dar só um pedacinho para o Senhor. Parece que é mais ou menos isso, esta equação, onde as nossas vontades, elas estão acima, onde parece que nos comportamos como o estado anterior à reforma protestante, que não reconhece essas solas completamente, e não absorve isso dentro de uma vida que se diz alcançadas pela graça. Meus irmãos, quando nós olhamos para as palavras de Jesus em Mateus, nos causa medo, porque naquele dia ele vai vir para separar, ele vai colocar, irmãos, à sua esquerda todos aqueles que diziam: Senhor, mas em teu nome eu cantei, eu preguei, eu fiz milagre, eu aconteci, eu dei tanta oferta, eu fiz viagens missionárias, eu fui uma bênção, Senhor.
E o Senhor vai dizer: eu nunca conheci você. Quem é você? Vá para o lado esquerdo, vá para cá. É o que está escrito. E para a direita, são aqueles que, como aquele pobre que orava no templo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, está tão difícil, mas eu creio na tua provisão. Eu creio que o Senhor vai me alcançar, vai me ajudar. É naquele dia, irmãos, que se aproxima. A cada dia que nós vivemos é mais um dia mais próximo daquele dia que nós queremos tanto que aconteça, que na ceia do Senhor aqui a gente relembra o sacrifício de Cristo. E alguns até dizem assim: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aquele dia vai chegar. E Tiago diz assim: não sejam somente ouvintes, sejam praticantes. Coloca isso em prática. Rasga teu coração. Se rende. Tiago está dizendo: deixa de tanto eu, de tanto orgulho próprio. Isso não condiz com a tua natureza. Para de ganância. Seja praticante, se renda. Embora o passado seu foi difícil, se renda. O Evangelho está para nos abençoar, irmãos. Essa é a verdade das Escrituras. Fracos, imperfeitos e limitados somos nós. Mas nos vitimizamos muito, reclamamos muito. Queremos muito o lugar do outro, queremos muito a evidência, por conta de uma rejeição paterna lá de trás, que a gente não consegue se desconectar, e quer se reafirmar, e quer isso e quer aquilo, e que deseja isso, que deseja aquilo. E que se Deus não der, é porque eu não tenho prosperidade. Se Deus não der, é porque Deus está com raiva de mim. Se Deus não der, e agora eu tenho que ter de todo jeito. Meu Deus! Tiago nos fala exatamente sobre isso. Eu preciso me render aos pés do Senhor. Aquele que nos acolhe, aquele que nos salvou. E irriga o nosso coração de tantas verdades e convicções, irmãos. E a reforma protestante foi um agir de Deus na história, para que a igreja do Senhor pudesse voltar aos trilhos da graça. Observe, irmãos, que este verso 22 que nós lemos, ele anuncia, de fato, uma sessão em que temos como tema central do cristianismo 3 coisas. Quando o Tiago fala: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, ele fala 3 coisas: de ouvir, de compreender e de praticar. Ouvir, compreender e praticar. E aí, queridos, fazendo uma rápida explanação para concluirmos. Sola Escritura. Primeiro sola. É mesmo que dizermos assim, irmãos, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus inspirada. A Bíblia é sagrada, inerrante, infalível, suficiente, perfeita. É nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é composta desses 66 livros, que foram homens sim que escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo, que não se contradiz, que um não desdiz o do outro. Cerca de 40 escritores, num período de mais de 1000 anos, ela foi escrita, quando autores não viveram com outros autores, e um não desdiz o que o outro disse. De forma soberana, Deus administrou ela. Essa palavra, irmãos, que não é julgada pela cultura, nem mesmo validada pelos concílios. A palavra de Deus, irmãos, está acima de qualquer tradição, de qualquer confissão de fé, de qualquer catecismo. Ela está acima de qualquer decisão conciliar. A mensagem das Escrituras Sagradas, irmãos, não precisa de ser atualizada, como foi dito recentemente por um líder da nossa atualidade. Nem a palavra de Deus necessita de ressignificação. Não, ela é sempre atual, ela é viva, ela é eficaz, ela é luz para o caminho, é poderosa para a nossa vida.
ela nos dirige, nos conduz, ela tem resposta para os nossos dilemas, ela apresenta de fato uma vida eterna, de um Deus que quis se revelar nela, para nos abençoar. A palavra de Deus, irmãos, de fato ela restaura a alma, ela ilumina os olhos e dá sabedoria aos simples. Por meio dela nós nascemos, crescemos e somos fortalecidos. É pela instrumentalidade das Escrituras e corações são alcançados salvificamente, que ela é pregada e ensinada, capaz de separar juntas e medulas, penetra o coração humano e o nosso entendimento. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, de fato, ela é leite para os infantes, mas é alimento para os experimentados. Nunca nós iremos suprir completamente todo o entendimento das Escrituras, porque ela é uma fonte de conhecimento, de riqueza. Ora, quantos anos se prega as Escrituras e não conseguimos concluir tudo? Ela sempre está falando algo novo, sempre está despertando corações, sempre está atendendo necessidades. A palavra de Deus é um instrumento tão rico e maravilhoso que o pregador está pregando aqui e está sendo resposta para muitas pessoas em situações diferentes que ninguém sabe, que nós não sabemos. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É mais preciosa do que o ouro, mais doce do que o mel, irmãos. É o pão que nos alimenta, é a fonte inesgotável para nos abençoar, é a palavra de Deus, sola Escritura. O segundo pilar, irmão, sola grata, a salvação ela é totalmente pela graça. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, não é por aquilo que nós fazemos ou realizamos, não é pelas nossas obras, irmãos. A graça, queridos, não são as nossas melhores habilidades que vai nos levar para o céu, mas a obra de Cristo na cruz. É somente pela graça, o favor imerecido a pessoas como eu e você, que nós não merecíamos nada. Estávamos caminhando para o inferno, para a perdição eterna. Mas Ele graciosamente, no seu amado, disse: eu amei vocês aqui. Eu tenho um amor por este povo e eu vou resgatar este povo do império das trevas e vou transportar você para o império do reino do Filho do meu amor. O destino de vocês foi modificado. Vocês agora vão viver eternamente comigo, não mais na perdição eterna, mas é pela graça, é um mérito dele, não é um mérito humano, não é por força da nossa vontade, não, é por um chamado eficaz do próprio Deus. A vida eterna, irmãos, não é uma medalha de honra ao mérito que se ostenta, não, mas é um presente do Rei dos Reis para nós mendigos espiritualmente, mortos em nossos delitos e pecados, que Ele mesmo foi quem nos deu vida para vivermos eternamente com Ele. O terceiro sola fala sobre a fé, sola fide. A salvação, queridos, não é pelas obras nem pela fé apenas, mas pela graça mediante a fé, para as boas obras. As boas obras que nós fazemos, ela deve ser um resultado do que a fé em Cristo produziu em nós. Somos salvos, irmãos, para as boas obras. Não fazemos boas obras, irmãos, por nós mesmos, mas porque nós fomos salvos pela graça de Jesus. Sim, fé e obras, de fato é este aglomerado de causa e consequência. A fé é a causa, a obra é a consequência desta causa. Sola fide, irmãos, aponta-nos de que onde tem fé como raiz, há obras como fruto. Observe essa frase, irmãos. Onde tem fé enraizada como raiz, fé verdadeira no coração, lá existirão obras como fruto, como resultado. Carnalidade aqui não tem espaço. Carnalidade aqui não tem força. Não. É de fato frutos diferenciados, frutos do Espírito. Mas não é, irmãos, uma fé que se prega por aí afora, em ídolos. Não é fé na fé, mas é a fé apenas em Jesus Cristo. A fé não é causa meritória, irmãos, na salvação, mas é a causa instrumental daquilo que a fé pode
produzir pela graça do Senhor em Cristo Jesus. Solos Cristos, somente Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós somos salvos, irmãos, por Cristo, pelos méritos dele na cruz. O Deus que se fez carne, o Verbo encarnado, se deu para morrer na cruz, para que com o seu derramamento de sangue fosse pago toda a nossa dívida contra Deus e pudéssemos agora ser comprados pelo seu amor. Quando Deus olha para nós como pecadores, Ele vê Cristo na frente, que intercede por nós. Não é Jesus mais Maria, não, é só Jesus. Não é Jesus mais o nosso mérito, a nossa escolha, aquilo que eu posso fazer, não, é somente Jesus. Não é Jesus mais a igreja, não, é somente Jesus. Não há nenhum outro nome, irmãos, dado ao homem, pelo que se importa que sejamos salvos, unicamente por Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Somente a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Foi Ele que pagou por nós, somente a Ele, somente Jesus. Não há espaço para outra pessoa, para ninguém mais, somente para Ele. E por fim, irmãos, só lhe deu glória. A salvação, ela foi planejada por Deus, é executada por Deus e será consumada por Deus para que toda a glória seja dada a Ele. Tudo provém dEle. Ele nos conciliou consigo mesmo por meio do seu Filho Jesus. Fomos salvos por esta graça para a glória do começo ao fim. Ele é quem dá vida ao morto espiritualmente e Ele é quem vem buscar por meio do seu Filho para eternamente estar com Ele. É do início ao fim, a salvação é somente pela glória dEle, para a glória dEle. Observe, irmãos, não há espaço para o homem vangloriar-se de nada. Quem somos nós para nos gloriar de alguma coisa? Não, Deus não divide a sua glória com ninguém. Pode ser o pastor, o líder, o bispo mais proeminente da nossa história, da nossa realidade, da nossa vida. Tem que estar prostrado aos pés da cruz e reconhecer que a glória é somente do eterno Deus. Somente a Deus a glória, que o nosso coração, irmão, se renda a Ele, para dar-lhe todo o louvor e render a Ele toda a glória devida ao seu nome. Observe, irmãos, J.I. Packer, para concluir, ele diz que espiritualidade sem ética se corrompe e se torna moralmente insensível à sua lei. A ética, então, sem espiritualidade, se corrompe e se torna mecânica, formalista, orgulhosa e carnal. É quando de fato a igreja não reconhece esses pilares. É quando de fato a nossa vida como cristão e a igreja do Senhor Jesus desconhece todas as intervenções que o próprio Deus fez em trazer para os trilhos da glória dele a igreja nos ensinamentos da palavra. A igreja, de fato, irmãos, ela começa a viver agora uma espiritualidade mecânica, uma espiritualidade agora formalista, uma espiritualidade orgulhosa por aquilo que ela mesma faz e carnal. E meus irmãos, não é isso que nós queremos, não é isso que nós estamos almejando. Nós queremos, irmãos, reconhecer que o poder de Deus é quem está diante de nós. Que a igreja do Senhor Jesus aqui, ela busque a centralidade das Escrituras, que nós possamos nos render ao que a palavra de Deus diz, que todos os nossos atos e atitudes e as nossas decisões sejam pautadas na Escritura, que nós possamos entender, irmãos, que diante desta vida, dessa realidade, não há mérito em nós mesmos, e a igreja do Senhor, ela precisa reconhecer o Senhor Jesus como aquele que de fato merece todo o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Assim sendo, irmãos, 500 anos da reforma protestante, que esta reforma continue viva na igreja,
nos nossos corações. Por que é que muitos acham que a igreja reformada é uma igreja fria? Por quê? Porque não tem grito? Porque tem coisas que se entendem como espiritual? Como? Se o nosso culto ao Senhor tem que ser com a mente e com racionalidade. Se muito mais vale um coração quebrantado que nunca foi desprezado pelo Senhor, como a própria palavra de Deus diz, para dar lugar a tantas coisas que às vezes nem entendemos o que está sendo dito. Quando as pregações elas são temáticas apenas em temas e a Bíblia fica longe do púlpito. Precisamos, irmãos, entender o que é de fato uma igreja fervorosa. Fervor não é gritar, mas fervor é cultuar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Igreja fervorosa é uma igreja que reconhece o seu pecado, que se curva diante da autoridade do Senhor e diz: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, estou aqui para cultuar ao Senhor com a minha voz e com o meu coração. Isto é fervor. Fervor é um coração vibrante e ansioso para estar com o Senhor. Igreja fervorosa é a igreja que ora, é a igreja que busca o Senhor em oração. Essa é uma igreja fervorosa. É uma igreja que em tudo aponta a glória para o Senhor dos senhores. Esta é uma igreja fervorosa. É uma igreja que leva a sério as escrituras sagradas e não os achismos do nosso tempo. Eu acho que é assim. Não, nós não devemos achar nada. Quem tem autoridade para dizer como e quando e da forma que deve ser é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que nos instrui, que nos comanda, que diz o que deve ser feito. Isto, irmãos, é o que nós precisamos compreender. Precisamos entender, queridos, que a reforma protestante, ela deve continuar, que ela continue nos reconduzindo à centralidade da palavra, sola escritura. Não só na intelectualidade, mas na prática de um viver correspondente ao conhecimento da graça, sola gratia, e do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, solos Christus, autor e consumador da nossa fé, sola fide. Toda honra e toda glória sejam dadas somente a Deus, só lhe deu glória. Minha oração, queridos, e o meu desejo é que as nossas vidas, que pertencem ao Senhor, continuem sendo ajudadas e de sermos então verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nesta noite, e que nós possamos ser alcançados por estas verdades tão profundas e importantes para as nossas vidas. Amém? Fiquemos de pé nesse momento, vamos orar?